Olá, eu sou a professora Romina e hoje eu tô gravando esse vídeo para te ajudar com três sons super importantes quando a gente fala em espanhol. Porque eu conversei sobre esses sons com um aluno e eu percebi que é um incômodo para muitos brasileiros. É um detalhe, às vezes, pequenininho, mas que vai fazer muita diferença quando você for pronunciar e se comunicar. Ter esses sons de maneira clara vão conseguir fazer com que o seu receptor, a pessoa com quem você está conversando, entenda muito melhor aquilo que você quer dizer. Sem falar que você também vai se sentir muito mais seguro quando aprender a reproduzir esses sons e aí vai se sentir bem porque sabe que estão corretos. Vamos lá? Vou compartilhar aqui um documento. Porque assim eu consigo escrever e ir comentando ao mesmo tempo, falando dos detalhes. Acho isso super importante. Além disso, eu também acredito que quando você tem um recurso visual, é mais fácil para memorizar, para guardar isso na sua memória, tá bem? Vamos lá. O primeiro som que eu quero conversar com você é esse aqui, ó. São dois, mas é o som da letra T. Por que ele é importante? Quando está combinado com o E ou quando está combinado com o I, você não pode reproduzir o mesmo som que a gente faz em português, que é o ti. Você talvez já tenha ouvido a expressão leite quente dá dor de dente. Essa é uma ótima referência para sua pronúncia do espanhol. Vou anotar aqui, ó. É assim: leite quente dá dor de dente. Ok, mas isso é português. Vamos levar isso para o espanhol? Quer dizer que o T e o ti vão ter esse som mais limpo, esse T, ti. É sua vez. É uma aula de pronúncia, então você precisa pronunciar. Promete pra mim que você vai dizer isso em voz alta? T, ti. Ok. Sons soltos talvez não ajudem muito. Vamos colocar isso dentro de palavras para que façam mais sentido? Por exemplo, tinta. Sua vez. Tiempo. Tigre. Tiene. Legal. Com a minha ajuda, tá fácil. Vou me levar ao desafio. Agora é a sua vez de ler essas palavras. Voz alta, tá bem? Lembra do T, ti. Vamos revisar para ver se a sua pronúncia estava certa. Tomate, presente, diferente, finalmente, diamante, tolerante, bote, elegante, confeti, tipo. Recuerda siempre que T y ti van a tener ese sonido así, bien limpio, ¿de acuerdo? Agora veja bem, por que que o T e o ti não pode ter esse mesmo som do português? Por que que eu não posso dizer presente ou tipo? Não, a pronúncia correta é essa, presente e tipo. Porque quando você pronuncia esse ti,
Quem fala espanhol ouve outro som, que é esse aqui, famoso, o CH. E por quê? Porque o CH tem esse som de quando a gente fala, por exemplo, a palavra tchau. Em português a gente escreve assim, com o T. Em espanhol, a gente não precisa do T, porque o C e o H juntinhos fazem esse som do tch, como em tchau. O C e o H combinados, T, C, H. Em espanhol, a gente não vai precisar do T, tá bem? E você tem alguns exemplos aí, provavelmente você já ouviu falar. Por exemplo, tchau ou chocolate. Sua vez, vamos combinar o che com o teti. Chocolate ou China. China. Sempre que você vir CH, então esse som. Tch. Combinado? Agora é a sua vez de ler. Vamos aumentar o desafio. Aqui. Vamos ler juntos? Chakra, chaleco, champú, chato, chef, tia. Consegue perceber a confusão que pode causar se você disser tia, querendo dizer tia? São esses detalhes que vão melhorar a sua comunicação. Más palavras com che. Leemos juntos. Churros, chofer, charco, chileno. E o terceiro grupo de sons que também são muito importantes é a combinação dessas duas letras, que se chamam ed, e que podem ter diferente pronúncia dependendo da região. Então, aqui nós vamos colocar assim, para te ajudar a visualizar o som. Em algumas regiões vai soar algo assim como já, assim, ó. Esse é o som que eu pronuncio, porque eu acho que ele é mais confortável, ele é o mais utilizado, mas essa é a minha opinião, vai ficar a seu critério, tá bem? Eu gosto de ensinar dessa forma. Uma outra pronúncia possível é com o som de i. Então, em vez de fazer j, vai fazer i, som de i, assim como a gente sabe em português. E uma terceira pronúncia, e isso é bem regional ali da região do Rio da Prata, então em Buenos Aires, no Uruguai, a pronúncia é com esse sh, bem marcadinho, tá bem? Vou te dar alguns exemplos para você conseguir entender melhor essa pronúncia. El verbo llamar. Então, hoje, nas minhas aulas, eu pronuncio assim, ó, llamar, llave. Ou outra palavra como exemplo, llorar. Llamar, llave, llorar. Se você for para Buenos Aires ou para o Uruguai, você vai ouvir a pronúncia diferente. Você vai ouvir assim, ó, chamar, chave, chorar. Mas você também pode ouvir em outros países a pronúncia llamar, llave e orar. E eu tô falando aqui das principais pronúncias e claramente você pode escolher a sua preferida, tá bem? Vamos aumentar o desafio? Agora é a sua vez de ler essas palavras, tá bem? Vamos juntos?
caballo, castillo, toalla, amarillo. Muito bem. E como a gente sempre pode relacionar uma coisa que a gente já sabe com algo novo, e na verdade isso é uma combinação para facilitar a nossa vida, e eu trabalho sempre dessa maneira, eu vou aproveitar e vou colocar aqui uma outra letra que também tem um som e que se parece a essa combinação, a la ed, a esse dígrafo, que é o som desta letra. Você sabe como ela se chama em espanhol? Essa, essa letra se chama Y. Em algum momento ela recebeu o nome de Y, mas esse nome já saiu de cena, tá bem? Caso você ouça, bom, sim, já teve esse nome. Mas hoje a recomendação é que você a chame de J, de acordo? E por que esse J? Olha a pronúncia, atenção na pronúncia. Essa J também tem os mesmos sons da ED, J, e que também pode ser I, e que também pode ser esse sh, o sh do silêncio, tá bem? Por que que isso é prático? Porque se você for pensar nos sons e saber que se eu digo caballo, vou dizer yo, se eu digo caballo, vou dizer yo. E se eu digo caballo, vou dizer sho, tá bem? O que que acontece? É uma regra pura e sempre vai ser assim? Não, eu já ouvi alguns dativos usando o j e depois o i, mas a orientação é você manter uma regularidade. Eu acho que fica até mais fácil para você não se confundir tanto nessa variação de sons, tá bem? Agora nós vamos praticar com o som da J, tá bom? Da letra J. Vamos lá. A primeira você já sabe, é yo, sua vez. Vamos ver como você se saiu. Joga, yogur, playa, rayo, maioria. Muito bem. Claro que existem muitas outras palavras que levam essas letras. Eu escolhi aqui as mais próximas do português, porque a ideia é praticar sons, não vocabulário. Mas se tiver alguma palavra que você não entendeu, manda aqui nos comentários que eu te ajudo, tá bem? Ou você também pode procurar, aproveita que você tem aí acesso à internet e procura a pronúncia, o significado. Começa a ter mais autonomia no seu estudo. Combinado? Essa foi a mini aula, eu entreguei três sons super importantes que, na verdade, podem se multiplicar. Fica atento quando você vir essas palavras em espanhol e é o momento de pronunciá-las. Essa pronúncia correta vai te ajudar a entregar a mensagem que você quer entregar para quem está te ouvindo. Combinado? Você pode praticar essas palavras novamente. Eu vou deixar aqui embaixo uma lista com outras palavras para você se desafiar a ler também. Baixa o material e pratica. E se tiver qualquer dúvida, eu estou sempre por aqui, tá bem? Boa sorte, bons estudos, nos vemos!